Eu estou prestes a me formar e não tenho um portfólio. Será que realmente é necessário ou é modinha? Eu acho que é uma coisa muito importante, não é modinha. Eu falo que o portfólio é seu cartão de visita, né? Imagina, como esse cliente vai chegar até você, especificamente como projeto potente, onde você tem que fazer aquela construção na cabeça dele do que é dessa narrativa, do que é um projeto potente, do que é um projeto raso, né? Explicar isso para ele é quase que uma aula mesmo. Como que você vai fazer isso sem ter uma referência para ele? Eu vou ter uma reunião aqui, primeira reunião com esse cliente. Vou dar uma aula para ele, então eu vou explicar para ele o que é e eu faço isso, tá, gente? O que é um projeto potente, o que é um projeto raso, tento quebrar o máximo de estereótipos e de objeções, mas como que eu vou fazer isso, sendo que a minha produção não é compatível com o que eu estou dizendo? Ou se eu não tenho o que mostrar para ele? Eu estou aqui falando para ele, falando, mas na cabeça dele, ele não vai entender nada. Diferente se eu tenho um portfólio. Então, ao mesmo tempo que eu estou narrando aquilo que eu estou explicando, eu estou exemplificando. Então, olha, como a nossa produção, então eu estou falando, como esse projeto que a gente tem aqui da Casa Sensorial. Então, esse projeto, a gente utilizou essa estratégia. Perceba que não é um subterfúgio, que a gente está utilizando a zona bioclimática como base. Então, você vai explicando aqui, ele vai mostrando, até para que ele, de alguma forma, ele se identifique com a sua linguagem que você está produzindo. Eu acho que esse é um ponto também que é um divisor de águas. Quando você tem um portfólio, você mostra o seu carro-chefe, digamos assim, da sua produção arquitetônica, também você tem uma possibilidade de dar uma chance para o cliente de, será que é realmente o que ele quer? Se é o que ele quer, maravilha, né? Vamos lá, vamos abraçar esse projeto e vamos fazer. Agora imagina se você fala, ele concorda com você, mas na cabeça dele não é o que ele imaginou, mas você não mostrou nada, e fica aquele conflito. E durante o decorrer daquilo, né, da concepção do projeto, vão vir aquele ponto, vai aparecer aquele ponto também da negativa, né? Então, não aprova o projeto. Mas claro, ele não teve a percepção do seu trabalho, ele imaginou uma coisa, construiu uma coisa completamente diferente na cabeça dele e você apresentou outra coisa, né? Então, eu acho que o portfólio ele é essencial, porque ele vai te livrar, de alguma forma, ele vai te ajudar a explicar o que é arquitetura de verdade, quando você tem um projeto potente. Ele vai também te ajudar a ter essa conexão com o cliente, então você vai explicar isso. E também eu acho que, de modo geral, isso tende a fluir muito mais fácil do que se você não tiver. E para além disso, gente, eu acho que é uma questão também obrigatória, porque pensa, um cirurgião plástico. Eu acho que ninguém aqui faria uma cirurgia plástica, uma rinoplastia, sem ver o portfólio daquele cirurgião. Ou seja, você precisa ver que deu certo, que ele fez em outros... Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu nunca tive, assim, de ir num consultório, porque eu nunca tive essa intenção. Mas já vi no Instagram eles fazendo isso. Então, chega o primeiro cliente na consulta, eles abrem um catálogo mesmo. Esse é fulano, e ele era assim e ele ficou assim, sabe? E é por isso, porque senão a pessoa não faria. E o que leva a pessoa também a pensar que a pessoa vai investir 300 mil, 500 mil, 1 milhão em uma casa, em um arquiteto, ainda que é recém-formado e que ainda tem essa dificuldade, sem conhecer o trabalho dele, sem apresentar nada para esse cliente. E aí vem aquele outro ponto, João, mas eu não tenho nenhuma obra construída. Mais um motivo para você ter um projeto no seu portfólio. E é render mesmo, gente. E se vocês pararem para pensar quantos empreendimentos gigantes, assim, de bilhões, apresentam renders para vender aquele módulo imobiliário, né? Então, tem muito essa questão, mas é um render? É um render, mas é o que você tem. Primeiro é o que você tem, você não pode construir uma casa sem um cliente, não dá. Então, trabalha com o que tem. Como que você vai fazer isso? Através desse portfólio.